O ato pelo Dia dos Professores terminou em confusão na Praça 7, no centro de Belo Horizonte. Cerca de 100 manifestantes, entre professores e estudantes, se reuniram para protestar por melhores condições de trabalho para a categoria. Por volta das 5h30 da tarde, a tropa de choque da Polícia Militar tentou dispersar a multidão para liberar o trânsito. Alguns manifestantes reagiram, soltando bombas em direção dos militares. Pelo menos outras 16 cidades brasileiras também tiveram manifestações a favor da causa. Estudantes da USP marcaram uma passeata entre o Largo do Batata, na zona oeste da capital paulista, até o Palácio dos Bandeirantes, pedindo a democratização da universidade. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, professores da rede pública municipal e estadual também realizaram um novo ato no centro da capital fluminense. Carlos Barroso, boa noite. Boa noite. Barroso, mais uma rodada de manifestações, mas sem o alcance das ocorridas em junho, né? Antes de você me responder, só corrigir uma informação, não foi por volta das 5h30, foi por volta das 6h30 da tarde que a tropa de choque chegou lá no centro de Belo Horizonte. Houve esse confronto, né? Naturalmente, as manifestações dos professores não têm a força das ocorridas em junho, em julho no país, mas a abrangência foi nacional, né? 17 estados se manifestaram hoje no Dia do Professor e uma manifestação mais do que correta. A gente viu a notícia que você deu sobre esse corte dos supersalários na Câmara dos Deputados. Foram 1.371 supersalários para servidores da ativa e inativos, com uma economia ao ano de cerca de 80 milhões de reais. Isso teria de ser feito em todos os estados, em todos os poderes, para se conseguir pagar melhor aos professores, que reivindicam um piso salarial de R$ 1.567, que não é pago na maioria dos estados. Há umas fórmulas aí diferentes, mas não pagam o piso reivindicado pela categoria. E não há ninguém aí que duvide da importância de um professor. E até em homenagem ao professor, eu queria citar o economista e professor Celso Furtado, já falecido, que dizia que se só consegue ensinar quem aprende, quem consegue ensinar aprendendo. Eu acho que essa é a grande tarefa dos professores. Barroso, e os professores, eles não pedem nada impagável e nada fora da realidade, né? Um piso salarial de R$ 1.500 é até pouco para alguém que se dedica a formar a nova geração que vem vindo no país, né? Muito pouco, né, para quem ensina, e seria um estímulo, teria de ganhar, no meu entender, até mais, para serem estimulados a fazer essa frase aí que eu citei do Celso Furtado, de conseguir também ensinar, aprender nesse processo dialético. Mas falando em professor, a ex-ministra Marina Silva e a presidente Dilma aproveitaram o Dia do Professor e começaram um bate-boca sobre a questão de ensinar e aprender. Tudo começou em Itajubá ontem, onde a presidente Dilma fez uma inauguração. E ela disse que a oposição tem de aprender muito, né? Tem de aprender mais, tem de estudar mais. E a Marina acabou retrucando, dizendo que tem pessoas que acham que já aprenderam muito e não conseguem ensinar. E hoje a Dilma também foi pelo Twitter, por meio do Twitter, ao contra-ataque. Ela disse que existem alguns soberbos que acham que já nascem sabendo, que aprenderam tudo. E disse que eu serei sempre, na frase dela, serei sempre uma aluna do mundo. Acho que tanto uma como outra devia se preocupar em pagar melhor os professores. A Marina não está no poder, mas pode chegar, né? E não ficar batendo boca sobre aprender e ensinar no Dia do Professor. Barroso, agora vamos esquentar então essa troca de indiretas que já estão entre as duas presidenciáveis, né? A Folha de São Paulo, ela errou na pesquisa divulgada no último sábado ao apontar as transferências de votos de Marina Silva para a presidente Dilma. Não é bem assim. Foi o Instituto Datafolha e depois publicado no sábado da Folha de São Paulo, errando isso, e nós erramos atrás, né? Nós falamos aqui nos comentários, eu apresento o programa Cena Política, falei lá no Cena Política que boa parte da transferência de voto
com a saída de Marina do páreo, já que ela não conseguiu formar a rede de sustentabilidade, que a maioria desses votos teriam migrado para Dilma. Foi, no caso, 42% dos eleitores de Marina teriam ido para Dilma e Aécio Neves teria herdado 21% e o governador Eduardo Campos, a quem a Marina apoiou, teria ficado com menos ainda. Ele teria ainda ficado com 15%. Mas depois a Folha de São Paulo corrigiu na edição de hoje, está lá. Campos fica com a maior parte dos votos de Marina. A Folha errou no domingo, apontou o erro que saiu no jornal, pelo menos o jornal fez autocrítica. Em 2 cenários colocados. No primeiro cenário, Campos ficaria com 32% dos votos herdados de Marina, Dilma com 22% e Aécio Neves com 16%. Num segundo cenário, saindo Aécio e entrando Serra, ficaria assim, o ex-governador paulista Serra ficaria com 33%, Campos com 28% e Dilma com 17%. Portanto, a Dilma fica em todas as hipóteses atrás, né? Só no primeiro cenário que ela fica na frente de Aécio Neves. Deve ser por isso, então, essa troca de indiretas, né? Acordou já com uma notícia dessa no maior jornal do país. Dá para esquentar o debate, né? Esquentar o debate e elas partiram para o bate-boca. E as duas foram ministras ao mesmo tempo do primeiro governo Lula. E na época já não se combinavam muito. Tá certo. Muito obrigada, Barroso, pela participação. Obrigado a você. Agora, 7h26. Essa